Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 3 de março de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. Muito mais estando já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para que Ele te faça compreender tudo aquilo que Ele quer te revelar por meio da palavra. Senhor Jesus, também buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Levítico capítulo 16, do versículo 11 ao 16. Senhor Jesus. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. E imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Senhor Jesus. Agora Números capítulo 7, versículo 89. Senhor Jesus. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios 3, versículo 12 e 13. Senhor Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Senhor Jesus. Agora capítulo 15, versículo 54. Senhor Jesus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Senhor Jesus. Agora Hebreus 9, versículo 7. Senhor Jesus. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Senhor Jesus. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a glória, expressão e conteúdo. Senhor Jesus. A glória é a parte ativa do ser de Deus. Não se refere a um brilho ou mera luz. É resultado da manifestação da revelação de sua pessoa. Tomemos, por exemplo, a edificação de um prédio, onde sejam utilizados o melhor projeto e os melhores materiais. A fachada é feita somente quando a base e a estrutura da edificação estiverem concluídas e a obra estiver a ponto de terminar. A glória, em nossa compreensão anterior, era como essa fachada, mas hoje nossa compreensão avançou. A glória não é só a parte externa, a fachada visível, é também a base, a estrutura, o acabamento. É todo o edifício. Seremos glória não apenas naquele dia, quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda e revestir nosso corpo corruptível de incorruptibilidade. Hoje, em nosso viver, precisamos ser glória. Espero que ninguém tenha apenas uma fachada de glória na volta do Senhor, sem ter terminado a obra de edificação no interior. Que todos estejamos repletos de glória, como nosso conteúdo, para sermos coroados de glória e de honra. Quando Deus é revelado, temos sua presença e seu caráter revelado, mas o que os homens veem é a glória. Senhor Jesus. Vejamos a figura da Arca da Aliança. Senhor Jesus. Moisés entrava no tabernáculo a todo tempo para se encontrar com o Senhor. O sumo sacerdote Arão podia entrar no Santo dos Santos somente uma vez ao ano para fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, aspergindo o sangue de um novilho sobre o propiciatório. Ali estavam 2 querubins, um de frente para o outro, olhando para o propiciatório. Sem a aspersão do sangue, o pecador seria fulminado. Arão tinha de entrar no Santo dos Santos com o sangue, com um incensário cheio de brasas e 2 punhados de incenso. Ele, assim que abrisse o véu, deveria colocar o incenso sobre o fogo do incensário. Assim, a fumaça do incenso subiria e os querubins não o veriam. Ele rapidamente aspergiria o sangue do novilho sobre a tampa da arca propiciatória. Os querubins veriam o sangue, as exigências de Deus seriam atendidas e o sumo sacerdote não seria morto. Depois, ele viria com o sangue de um bode para a propiciação dos pecados do povo e faria a mesma coisa, aspergindo sangue deste sobre o propiciatório. Tendo cumprido essas exigências, o sumo sacerdote somente poderia entrar novamente no Santo dos Santos 1 ano depois. Ele não entrava para ter comunhão com o Senhor, mas apenas para fazer expiação dos pecados. Ó Senhor Jesus! Moisés podia entrar no tabernáculo a qualquer hora que quisesse e abrir o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos para falar com Deus face a face. Deus vinha e falava com ele de cima do propiciatório. Ao abrir o véu, Moisés avistava a Arca da Aliança e os querubins do propiciatório. Essa era a parte visível, revelada, a glória. Havia ainda uma parte que estava oculta, no interior da arca, as 2 tábuas da aliança, que representam o próprio Deus. Esse conteúdo era a razão da manifestação da parte visível da glória de Deus. Em nosso viver, a primeira coisa que devemos fazer é permitir que Deus deposite sua vida e natureza em nosso interior. Esse trabalhar divino não é algo que se vê a olhos vistos. Sem esse trabalhar oculto de Deus,
infundindo justiça e santidade, não haverá manifestação da sua glória. Ó Senhor Jesus, essa manifestação é como se fosse a ponta de um iceberg. Devemos ter uma base de comunhão íntima e sólida com Deus. Por meio de uma vida oculta com Deus, vivendo no Espírito, é que teremos peso espiritual em nosso falar e atitudes. Quando formos provados por meio de tribulações, manifestaremos nossa vida oculta com Deus, não murmurando, não reclamando, sendo submissos à vontade do Senhor, servindo na igreja, cooperando com os irmãos e dando graças a Deus, Senhor Jesus. Assim, muitos irmãos serão incluídos na igreja, introduzidos no serviço. Logo de início, precisamos mostrar aos irmãos que nosso serviço deve ter uma base e fundamentos sólidos. A primeira coisa é estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Quando alguém sobressai, surgem os aplausos. Alguns irmãos muito capazes sobressaíram entre os demais irmãos e já não se submetiam à liderança da igreja. O caminho para ser guardado é o da comunhão e submissão, coordenação e obediência. Sem isso, um bom irmão pode tornar-se um câncer na igreja. Ó Senhor Jesus! Depois, é preciso perceber que técnicas e artifícios mundanos não devem ser introduzidos na igreja. Nossa linha e conteúdo são a economia de Deus, a vontade, o propósito de Deus. Tudo a ser feito deve estar no escopo da economia de Deus. Isso produz fé nos irmãos. O que não promove a fé não é economia de Deus, é artifício humano e será queimado como madeira, feno e palha naquele dia. Se tivermos uma vida cristã genuína e sólida, com esses princípios diante de nós, teremos a bênção do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo que o Senhor quer, que nós vivamos, façamos todas as coisas baseadas na vida dele, e não baseadas nos nossos artifícios humanos, na nossa eloquência, na nossa capacidade, Senhor Jesus, mas tudo deve ter uma base sólida, por isso que ele tocou essa questão da glória do Senhor. A gente antes via a questão da glória simplesmente como algo exterior, uma luz, uma manifestação, mas a gente vê que a glória exterior é o resultado de algo interior, Senhor Jesus. Assim como tinha ali a arca, a arca tinha ali a tampa ali, que era o propiciatório, onde tinham dois querubins, e as asas dos querubins assim, voltadas, uma para o outro, e ali do meio dessa asa ali era onde Deus falava com Moisés, e ali ele conversava com Moisés. Moisés podia chegar ali, abrir o véu, entrava, olhava ali para os querubins olhavam para ele, não tinha problema nenhum, Senhor Jesus, porque ele ia ali para ter comunhão com o Senhor. Já Arão, o sumo sacerdote, e qualquer sumo sacerdote subsequente, ele não entrava ali para ter comunhão com o Senhor, ele entrava ali para cumprir os requisitos da justiça de Deus, ali espiar os pecados do povo, Senhor Jesus, como se fosse ali renovando uma aliança, anualmente, Senhor Jesus. Então ele tinha que se esconder, ele não podia entrar de qualquer jeito, então ele ia com incensário, com brasa, jogava o incenso no fogo, aquilo fazia uma fumaça, ali balançava ali naquela fumaça ali, ela ia entrando, cobriu o propiciatório, aí o anjo via aquela fumaça, procurava por uma pessoa, porque, como a gente já viu durante essa semana, o querubim ali, ele está ali para defender a glória de Deus. Tudo aquilo que pode só ofender a Deus, ele vai ali e extermina. Então, qualquer pessoa ali, que entrasse, ele podia ofender a glória de Deus, e aí o que acontecia? Era exterminado. Então, no meio da fumaça, na hora que ele olhava o sangue, ele falava: opa, esse pecador já morreu, Senhor Jesus. Mas aí não era só ele fazer isso e voltar ali, primeiro aspergir o sangue ali pelos próprios pecados, para depois ir ali, e aspergir ele pelos pecados do povo, Senhor Jesus. Então o que eu ganhei aqui também, nessa questão, que nós precisamos interceder pelas pessoas, esse precisa ser o nosso viver. Nós precisamos, como sumo sacerdote, fazer essa ligação, entre Deus, o homem e Deus.
E assim como o sumo sacerdote tinha que entrar ali, né, na questão da glória de Deus ali, né, primeiro sacrificar ali, né, por si mesmo, né, aspergir o sangue por si mesmo e depois pelo povo, assim também deve ser o nosso viver. Primeiro lugar, né, eu preciso me reconciliar com Deus, preciso estar bem com o Senhor, né, desfrutando o Senhor, né, aplicando o sangue de Cristo, né, para não ficar ali, né, envolto pelo pecado, né, Senhor Jesus, para não ofender a glória de Deus, né, essa glória que está no interior. Né, ele aspergiu sangue sobre a tampa do propiciatório, que era algo exterior, né, Senhor Jesus, mas era para satisfazer o que estava no interior, que era o testemunho. Por isso o Senhor fala que é a questão da arca do testemunho. Então nós também precisamos, no nosso viver, né, no nosso viver que é algo exterior, né, que é aquilo que a gente expressa, né, precisa justificar aquilo que está no nosso interior. Então o nosso interior precisa estar cheio de Cristo. Né? Então para a gente estar cheio de Cristo não basta só a gente ter comunhão com o Senhor. Né? Senão se a gente vê ali só a questão da comunhão, Moisés já entrava ali e estava tudo certo. Mas mesmo Moisés entrando ali todo o tempo para falar com o Senhor, mesmo assim precisava ver a questão da propiciação pelos pecados do povo, né? do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote primeiro precisava resolver o seu problema e depois ele precisava estar apto, né? Isso ia deixar ele apto a resolver o problema do povo. Então nós também precisamos tocar nisso, né? A glória de Deus é para a gente expressar, né? A gente vai expressar exteriormente por meio das nossas atitudes, por meio da nossa palavra, por meio do nosso viver, mas ela é um resultado de algo que está no nosso interior, é resultado de um viver diante do Senhor, né? Um viver que não ofende a glória de Deus, ou seja, o sangue foi aspergido, o sangue de Cristo foi usado. Ou seja, nós estamos tocando na pessoa do Senhor, o próprio Cristo que foi dado a nós, né, para ser a nossa vida, o nosso viver. Mas isso não pode ficar só para nós. A questão da glória, né, a questão da arca do testemunho, não era só para a comunhão pessoal, não era só para a questão da condução, mas também era para perdão dos pecados do povo. Era para resolver o problema do povo. Então eu preciso desfrutar para mim e eu preciso desfrutar para levar isso para as pessoas. Por isso que, né, ele não só chegava ali e aspergia pelos seus próprios pecados, né, e ele não podia chegar direto e ali pagar os pecados do povo. Ele precisava primeiro resolver os seus e depois os do povo. Então nós precisamos buscar essa glória interior do Senhor, né, no nosso viver, né, aplicar Cristo, né, aplicar a redenção de Cristo, mas também o viver de Cristo, né, Senhor Jesus, essa vida interior do Senhor. Não dá para a gente viver de aparência, viver de fachada, né? Como ele tocou aqui na questão do prédio. Né? Antes a gente achava que a gente só ia receber a glória de Deus na fachada, só do lado exterior no dia da volta do Senhor. Quando ele, né, revestiu nosso corpo corruptível de incorruptibilidade e aquilo que é mortal de imortalidade. Mas está mostrando para nós que não. Né? A glória do Senhor precisa ser manifesta hoje em nós, por meio do nosso viver, por meio de algo interior. Né? Senhor Jesus. Então como ele tocou, né? Quando Deus se revela para nós por meio da sua palavra, ele nos conduz em um viver, a parte de Deus que é revelada é a sua glória, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos levar a sério, né, essa questão de desfrutar o Senhor mais profundamente, tocar mais na questão do Senhor, para que as pessoas possam ver em nós a glória de Deus, né, Senhor Jesus. Ver Deus revelado em nós. É isso que o Senhor quer. Né? Não é a questão da fachada, né? Não é você mostrar Deus exteriormente, um conhecimento, falar uma boa palavra, ter eloquência, usar artifícios humanos para convencer as pessoas, mas não, você ter um viver diante do Senhor. O que o Senhor quer, né, é que todo o prédio, né, e não só a fachada, né, esteja pronta, né, ou seja, todo o nosso ser, né, nós temos uma base de glória, né, Senhor Jesus, nosso interior, nosso acabamento, né, tudo aquilo que é feito, né, no nosso viver, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, tudo isso precisa ser de glória. Né? A gente não pode buscar o Senhor pelos nossos próprios interesses, mas a gente precisa buscar os interesses do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer, né, em nosso viver, Ele quer que nós sejamos a glória dEle, né? Como a gente já viu, né? Deus criou o homem, né, para ser a glória de Deus. Né? Ele mostra lá em Coríntios, né? O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem, né, Senhor Jesus. Então hoje nós precisamos ser a glória de Deus, representar a Deus, né, Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer se expressar por meio de nós.
Então o Senhor ele quer que a gente permita, né, em primeiro lugar, o trabalhar dele dentro de nós. Né? Esse é um trabalhar oculto, é um trabalhar que ninguém pode ver. Né? Senhor Jesus, mas nós precisamos perceber isso vivendo no Senhor. Né? Senhor Jesus. Não é só uma questão de servir, né? Como tocou aqui, né? O sumo sacerdote ele servia. Ele entrava ali no santo lugar e servia e ia embora. Ele não entrava ali para ter comunhão. Mas Moisés não, Moisés entrava ali para ter comunhão. Ó Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos também ter comunhão com o Senhor, não só servir o Senhor, né? Mas é ter essa vida interior, essa base, essa construção, né? É todo o interior funcionando, né? Senhor Jesus, o que adianta você vai lá, inaugura o prédio, olha do lado de dentro, não tem nada, né? Ó Senhor Jesus, né? Por isso que a fachada é o último, né? Porque depois que já tiver lá de fora pronto, né, tudo bonito, como é que você vai fazer as coisas dentro? Igual quando você vai reformar uma casa, né? Reformar é mais difícil do que construir, né? Reformar você tem que saber onde está a coluna, você tem que aproveitar, se for mudar a parede de um lugar, você tem que ver se tem estrutura ali para suportar todas as coisas ali, né? Você tem que ter cuidado para não derrubar isso, não derrubar aquilo, onde que fica o encanamento, onde fica a parte elétrica, você tem que ter todo um cuidado. Por quê? Porque a fachada já está pronta. Então você vai reformar, vai te dar muito mais trabalho, porque você tem que ter mais cuidado, né, Senhor Jesus? Por isso o Senhor ele quer trabalhar de dentro para fora, e como ele tocou, essa questão é como uma ponta do iceberg, né? O nosso viver, a manifestação da glória de Deus, né, pelas nossas atitudes, né, nosso falar, é só a ponta do iceberg. O que quer dizer? Né? Precisa ser a manifestação, né? Um pouquinho que está manifesto aqui, mas embaixo está cheio de conteúdo, né? O iceberg é assim. Você vê aquela pontinha daquele iceberg e você não sabe, você não tem noção que tem uma enorme estrutura ali por baixo, né? Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele quer colocar em nós essa base oculta, né? Não é um negocinho pequenininho. Ele quer colocar uma imensa base dentro de nós, né? Por meio de um viver, né? Senhor Jesus. Né? Então, e isso precisa partir de nós e se manifestar a outros, né? Para que os irmãos da igreja também possam viver essa realidade, né? E aí a gente não vai só manifestar uma glória pessoal, mas também vai, né, uma glória individual, mas também vai manifestar uma glória coletiva, né? Para que muitos possam presenciar, possam perceber a presença de Deus. É isso que vai trazer um viver da igreja glorioso, que vai cumprir a vontade de Deus. Não é um ou dois indivíduos, mas um corpo coletivo, né? Vivendo junto, agindo juntos, expressando a glória de Deus juntos. É isso que o Senhor quer para nós, né? E para isso a gente precisa ter um viver sólido, né? Se eu vou simplesmente para as reuniões aguardando chegar lá nas reuniões para eu poder receber algo do Senhor, eu só vou receber a pontinha do iceberg, né? Senhor Jesus, eu preciso durante todo o meu dia, né? Não é 2, 3 reuniões por semana, né? Por 1, 2, 3 horas que vai resolver. Precisa ser um viver todos os dias, 24 horas por dia. Ó Senhor Jesus, a gente precisa viver tanto no Espírito, que até quando a gente está dormindo, a gente precisa estar dormindo ali e ter sonho que está tendo comunhão com o Senhor. Ó Senhor você está ali conversando, tendo comunhão com o Senhor, falando do Senhor para as pessoas, né, se preocupando, procurando, né, ali no Senhor, como, né, você propiciar, né, como você fazer como um sacerdote, como você ir ali, né, e proporcionar ali aquela comunhão daquela pessoa com o Senhor, né, você restaurar, você derrubar a barreira, né, de inimizade que é o pecado. Ó Senhor Jesus, é por isso que está mostrando para nós, né, ali, né, o propiciatório ali, né, da onde Deus falava, né, Deus falava por cima da tampa ali do propiciatório, porque tinha um testemunho interior. Então hoje, nosso viver também tem que ser esse. O Senhor precisa falar por nós, né, nós somos a tampa do propiciatório, mas precisa ser resultado de um viver interior, mesclado com Cristo, né? O nosso viver precisa expressar Cristo, né, expressar tudo aquilo que Ele fez. Por isso que a gente está vendo essa questão. O Senhor, Ele morreu por nós, né? Foi ali, pronto, aspergiu o seu sangue. Mas agora Ele quer que a gente viva, né? Que nós vivamos por meio de sua vida. A vida de ressurreição, né? Onde tudo foi introduzido no Espírito, e esse Espírito agora foi introduzido dentro do homem. Antes de Cristo, Deus não tinha mais como entrar dentro do homem, né? Isso foi perdido por causa da questão do pecado.
mas agora depois de Cristo, isso acontece quando nós cremos. Né? E a gente precisa dar continuidade a isso no nosso viver, né? Tocando no Senhor. Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né? Para que a gente viva dessa forma, né? Buscando, né? Tocando nele, tendo essa base, né? Ele se entregou para nós para isso, né? Para ele ser a nossa vida hoje. Todo o plano de Deus, né? Tudo que Deus fez culminou nisso, né? Para que nós possamos manifestar, né? A glória de Deus, cumprir o plano original de Deus. Então vamos valorizar a palavra, não vamos tocar na palavra de maneira superficial, mas realmente, né, deixar com que o Senhor nos preencha, né, Senhor Jesus. Né, como ele tocou aqui, né, tudo aquilo que a gente precisa fazer precisa estar dentro da economia de Deus, dentro do plano de Deus, dentro do dispensar de Deus. Né, isso tudo precisa promover a fé. Né, aquilo que não promove a fé, aquilo que não acrescenta Cristo em mim, Cristo nas pessoas, é artifício humano, né, Senhor Jesus? E como ele tocou, né, toda a nossa obra vai ser provada pelo fogo, né, Senhor Jesus? Aí o Senhor vai mostrar, né, o que é madeira, feno e palha, e o que é ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno e palha faz muito volume, é visível, todo mundo vê, mas o fogo consome de maneira rápida. Agora, ouro, prata e pedras preciosas, uma pequena quantidade vale muito, né, Senhor Jesus? E se você bota fogo no ouro, ele continua sendo ouro. Na prata, continua sendo prata e pedra preciosa também. Ela não muda o seu estado, né, Senhor Jesus? Não deixa de ter valor. Ó Senhor Jesus, esse Senhor está mostrando para nós, Ele quer provar todas as coisas. Então, no meio das situações, das tribulações, não vamos murmurar, não vamos reclamar, né, mas vamos nos submeter, né, à vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, como Ele tocou, né, quando a gente faz algo, né, e ganha certa preeminência, né, a gente ganha certo destaque, a gente precisa se manter humilde, né, senão a gente vai acabar, né, não guardando, né, a comunhão do Senhor, não se submetendo, né, à ordem, né, ao encabeçamento do Senhor, e o resultado é que isso vai se tornar um câncer, né, na vida da igreja, isso vai se espalhar para outras pessoas. Então o que nós precisamos manifestar e espalhar é a glória de Deus, e não as nossas insatisfações, né, não o nosso orgulho, né, não a nossa maneira, mas levar cada um a tocar no Senhor, né, que esse falar, né, esse viver essa glória de Deus possa nos guardar todos os dias, né, para a gente não pecar contra o Senhor. Ó Senhor Jesus, mas que a gente esteja sempre limpos, né, sempre puros ali para poder ter comunhão com o Senhor face a face, né, adentrar no véu confiadamente, né, e nos achegar ao trono da graça a fim de alcançar misericórdia. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.